Vamos prosseguir no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.952 do Distrito Federal, a qual o relator ministro Joaquim Barbosa, que é regente do Partido Trabalhista Cristão. Ontem foram colhidas as sustentações orais. O eminente relator está com a palavra. Senhor presidente, preliminarmente observo que a presente ação direta reúne os requisitos para ser conhecida. A norma impugnada está baseada em redação dada por lei publicada já sob a vigência da Constituição de 1988, de modo que a hipótese versada não se refere à recepção ou não de norma criada sob égide de Constituição pretérita. A violação constitucional é atual e contemporânea, segundo se alega. Ademais, a circunstância de eventual declaração de inconstitucionalidade da norma revigorar texto constitucional potencialmente inquinado de vício semelhante não impede o conhecimento desta ação direta. Se for declarada inconstitucional a norma, o texto que voltaria a viger seria o que foi publicado ao tempo da Constituição de 1967, emendada em 69. Descabe frustrar o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, uma vez que tal entendimento efetivamente impediria que a Corte conhecesse de vícios atuais e contemporâneos em relação a qualquer norma cujo texto primitivo remetesse a constituições passadas. Passo à questão de fundo. Na sessão de 7 de maio de 2008, quando teve início o julgamento do RE 550.769, eu propus à Corte a adoção de um teste de 3 estágios para a identificação de dada restrição à atividade empresarial como sanção política tributária. Os 3 estágios são baseados na tensão que se coloca entre o direito fundamental ao exercício de atividade profissional ou econômica lícita, reforçado pela garantia de acesso aos mecanismos de controle da validade do crédito tributário que se deve dar ao administrado e ao jurisdicionado, e o dever fundamental de pagar tributos, aplicado tanto como salvaguarda da garantia livre concorrência e iniciativa, como instrumento de arrecadação de recursos essenciais à atividade estatal. Em primeiro lugar, é necessário verificar o montante total dos créditos tributários exigíveis e não pagos pelo contribuinte. A restrição à atividade empresarial será considerada sanção política, vedada pela Constituição, se o montante for irrelevante, de forma absoluta ou proporcional ao porte das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo. O segundo estágio consiste na verificação do atendimento do devido processo legal, aplicado ao controle da validade da punição. O terceiro estágio corresponderia à verificação do atendimento do devido processo legal, aplicado ao controle da validade dos créditos tributários, cujo não pagamento implica a proibição para funcionar ou outra restrição equivalente. Entendo que o enfrentamento da questão fora da racionalidade do tudo ou nada, ou seja, inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma, se justifica em razão do potencial alcance que a decisão da Corte terá para orientar a conduta do fisco e do sujeito passivo na matéria. Embora relevante, o ramo de atividade do contribuinte não me parece determinante para calibrar o rigor da restrição. Independentemente do potencial lesivo da exploração econômica, expressamente confessada pela União e pelo Amicus Curiae, Instituto Ético, no caso da fabricação e comercialização de cigarros, é inequívoco que todo jurisdicionado goza do direito de petição ao Estado para a defesa dos seus interesses. Este direito não pode ser amesquinhado, de modo a inverter a racionalidade imanente ao juízo jurisdicional. Dito de outro modo, não se pode aplicar a penalidade antes do exame das condições que a autorizam. Na esfera penal, ainda que tributária, em que pese a gravidade e o caráter odioso de uma hipotética transgressão criminosa, nunca se cogitou de abreviar os instrumentos de defesa que a Constituição e a legislação infraconstitucional asseguram aos réus.
A questão sob exame não se limita à indústria do tabaco. Reportagem publicada em 10 de setembro de 2009 pelo jornal Valor Econômico registra que a Fazenda Nacional pretende utilizar o precedente que será firmado pela Corte também para o setor de bebidas, produtos igualmente considerados de alta nocividade. Ainda segundo a notícia publicada, as pequenas empresas que atuam na área também contestam o modelo de tributação pelo IPI. Além da nocividade do produto fabricado, há outros fundamentos que poderão estender o entendimento às situações vivenciadas pelos sujeitos passivos dos demais tributos, com maior ou menor intensidade, mas sempre de grande importância. A tributação se traduz como o custo de qualquer negócio, como sabemos. A inadimplência contumaz, marcada ou não pela sonegação, desequilibra artificial e ilicitamente as condições de livre concorrência, independentemente de quaisquer considerações sobre a função extrafiscal do tributo nas áreas de saúde ou vigilância. Segundo a racionalidade que elege a proteção da concorrência como fundamento, a restrição posta ao funcionamento de empresa que se ilustra pela inadimplência contumaz, sem razão relevante para tanto, aplica-se potencialmente a qualquer atividade em que a carga tributária seja relevante para a formação dos custos da empresa, ou seja, quase a totalidade das atividades econômicas atuais. A partir deste ponto, relembro os fundamentos do voto que proferi no RE 550.069, devidamente adaptado para a realidade do controle abstrato. Examino o artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 1593. O artigo 2º, inciso 2º, tem a seguinte redação. Artigo 2º. O registro especial poderá ser cancelado a qualquer tempo pelo secretário da Receita Federal se, após a sua concessão, ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso 2º. Não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal. Esta redação ao Decreto-Lei foi dada pela Lei 9.822, de 1999. A primeira leitura da norma impugnada traz alguma perplexidade, que pode ser expressa em 3 pontos. Em primeiro lugar, é inequívoco que a norma em exame pode levar à proibição do exercício de atividade econômica, pois a concessão do registro especial é condição necessária para a fabricação e a importação de cigarro. Tal proibição tem por hipótese o não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória relativa a tributo ou a contribuição. E, portanto, a estrutura da norma se assemelha ao arquétipo do que se convencionou chamar de sanção política. Ademais, noto que o artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei não traz expressamente qualquer parâmetro para mensuração do montante do crédito tributário não pago ou da gravidade do descumprimento de obrigação acessória, que são pressupostos da permissão para cancelamento do registro especial. A redação do mesmo dispositivo anterior à lei de 1999, ainda que ambígua, referia-se a, aspas, inidoneidade manifesta ou descumprimento reiterado de obrigação tributária principal, isto é, critérios mais proporcionais e razoáveis ao exame do empreendimento como estrutura voltada ao contumaz e infundado inadimplemento tributário. No plano puramente semântico, é forçoso reconhecer que o texto em questão admite interpretação apressada que permitiria a proibição do exercício de atividade econômica em razão da existência de créditos tributários não pagos em quantia ínfima ou não expressiva.
Em razão da ausência de um mecanismo de calibração interno da gravidade da hipótese que leva ao fechamento do estabelecimento industrial, o intérprete é forçado a buscar tal salvaguarda em outros elementos do sistema constitucional. Por fim, a ausência do mecanismo de calibração também se faz sentir em seu aspecto analítico, isto é, em relação ao direito fundamental ao devido processo legal de controle da validade dos créditos tributários que se tem por inadimplidos. Com efeito, o fechamento do estabelecimento industrial ou comercial pode interromper abruptamente eventual controle da constitucionalidade ou da legalidade dos créditos tributários cujo não pagamento justifica, segundo a norma, o cancelamento do registro especial. O risco ao curso regular do processo de controle da validade dos créditos tributários se torna mais visível quando o inciso 2º é comparado com o inciso 3º, ambos do artigo 2º do Decreto-Lei. Artigo 2º. O registro especial poderá ser cancelado a qualquer tempo pelo secretário da Receita se, após a concessão, ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso 3º. Prática de conluio ou fraude, como definidos na Lei 4.502, de 1964, ou de crime contra a ordem tributária previsto na Lei 8.137, de 1990, ou de qualquer outra infração cuja tipificação decorra do descumprimento de normas reguladoras da produção, importação e comercialização de cigarros e outros derivados de tabaco após decisão transitada em julgado. Como se vê, o cancelamento do registro especial em função de graves circunstâncias criminais pressupõe o trânsito em julgado da decisão que as reconheça. Em sentido diverso, o cancelamento do registro em função de mero inadimplemento, não ponderado expressamente pelo texto legal, permite que se proíba o exercício da atividade econômica antes que se conclua o controle do ato administrativo ou do advento da decisão judicial que venha a confirmar as circunstâncias autorizadoras do fechamento do estabelecimento. Ademais, entendo que um outro aspecto recomenda um exame mais detido da questão. Segundo o registro feito por Antônio Rezende, durante o seminário Aspectos Jurídicos e Econômicos da Sonegação Fiscal, com base em dados da CPI da pirataria, aspas, há 14 fabricantes de cigarros no país e apenas 2 recolhem os tributos. São empresas grandes que faturam mais de 100 milhões de reais por ano. Segundo o mesmo palestrante, aspas, há hoje, em tese, um total administrável de 32 ações, sendo 4 com relação ao IPI, específico de fabricantes, 2 de IPI, específico de distribuidores, 20 sobre selo de controle e 5 de registro especial. A questão, fecha aspas, a questão relativa à validade da tributação das operações de industrialização de cigarros, calculada com base em termos fixos, foi abordada no mesmo evento, por Alberto Xavier. Enquanto o professor português conclui pela constitucionalidade do regime, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo sugere, em informativo rotulado como memorial à ação cautelar 1657, que o decreto 30.070 de 99 estabelece situação não isonômica entre os produtores nacionais e os produtores multinacionais de cigarros, como aliás foi dito da tribuna aqui ontem. O Supremo Tribunal Federal possui uma venerável linha de precedentes que considera inválidas as sanções políticas. Entende-se por sanção política as restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento de tributos. Como se depreende do perfil conceitual apresentado e da jurisprudência da Corte,
As sanções políticas não se limitam a um único semblante, mas podem assumir uma série de formatos. A interdição de estabelecimentos e a proibição total do exercício de atividade profissional são apenas os exemplos mais conspícuos. Um dos motivos determinantes da orientação firmada pela Corte consiste no risco posto pelas sanções políticas ao exercício do direito fundamental ao controle administrativo ou judicial da validade dos créditos tributários, como se vê desde logo no recurso em mandado de segurança número 9.698, relator ministro Henrique Dávila, publicado na RTJ 24/21, do qual transcrevo a ementa e o seguinte trecho do voto do ministro Pedro Chaves. Ementa. Não é lícito ao fisco interditar estabelecimentos comerciais com o propósito de os compelir ao pagamento de impostos ou multas. Os contribuintes têm o direito de impugnar a legitimidade dos débitos fiscais quando convocados pelos meios regulares a satisfazê-los. Recurso de mandado de segurança. Seu provimento. Ministro Pedro Chaves. Senhor presidente, o fisco já goza de muitos favores e privilégios de ordem processual e de ordem legal. Cobra os seus créditos mediante certidão de inscrição do lançamento, inicia pela penhora e ainda pretende mais. Pretende evitar inconstitucionalmente que a parte se defenda em juízo, ameaçando de fechar o estabelecimento. Eu não posso deixar de acompanhar o eminente senhor ministro relator e conceder a segurança. Fecha aspas. Pondero, digo eu, que o acesso aos mecanismos asseguradores do devido processo legal é o direito fundamental mais suscetível de ser amesquinhado pela aplicação de uma sanção política. A sanção política coloca desafios de duas ordens ao controle da restrição. A primeira ordem de desafios se refere ao controle da validade da própria restrição. Como as restrições ao exercício profissional e à atividade econômica podem comprometer a própria existência da empresa ou o desempenho empresarial, a sanção política pode pôr um fim abrupto ao processo administrativo ou judicial de controle da validade da própria sanção política. Não é difícil conceber que uma empresa, acossada pelo risco de fechamento, opte por se submeter à exigência que asseguraria o seu funcionamento, dado o caráter capital da pena aplicável. Ademais, ainda que o contribuinte opte por insistir no exame da validade da norma que fundamentou o fechamento do seu estabelecimento, é inequívoco que a interrupção das atividades econômicas coloca um óbice pragmático relevante à manutenção do processo administrativo ou judicial que tenha por objetivo examinar a validade da sanção. Na segunda ordem de desafios, a sanção política desestimula, pelo mesmo modo, o controle da validade da constituição de créditos tributários. A interdição de estabelecimento ou a submissão do contribuinte a regime mais gravoso de apuração tributária pode impedir a discussão administrativa ou de judicial sobre matéria tributária, pois é incontestável que uma empresa fechada terá menos recursos para manter um processo administrativo ou judicial. Em outras palavras, a sanção política viola o direito de acesso ao Estado, seja no exercício de funções administrativa ou judicial, para que ele examine tanto a aplicação da penalidade como a validade do tributo. A sanção política também viola o devido processo legal substantivo, na medida em que implica o abandono dos mecanismos previstos no sistema jurídico para a apuração e cobrança de créditos tributários, em favor de instrumentos oblíquos de coação e indução. Esse aspecto foi registrado pelo eminente ministro Celso de Mello
em voto vogal proferido nos autos do RE 413.782, o qual Sua Excelência disse o seguinte, aspas, a circunstância de não se revelarem absolutos os direitos e garantias individuais proclamados no texto constitucional não significa que a administração tributária possa frustrar o exercício da atividade empresarial ou profissional do contribuinte, impondo-lhe exigências gravosas que, não obstante as prerrogativas extraordinárias que garantem o crédito tributário, visem, em última instância, a constranger o devedor a satisfazer débitos fiscais que sobre ele incidam. O fato irrecusável, disse o ministro Celso de Mello, nesta matéria, como já evidenciado pela própria jurisprudência desta Suprema Corte, é que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso. Fecha aspas. A orientação firmada pela Corte também invoca o direito fundamental ao exercício profissional e de atividade econômica lícita e rechaça a aplicação de sanções políticas tributárias, independentemente da forma que as restrições possam tomar. Com efeito, por ocasião do julgamento do RE 413.782, relator ministro Marco Aurélio, este plenário julgou inconstitucional o regime de apuração do ICMS que submetia a companhia Varig à emissão negócio a negócio de nota fiscal avulsa. A restrição era aplicada, pois aquele contribuinte possuía débitos perante a Fazenda do Rio Grande do Sul, cuja exigibilidade não estava suspensa. Como se lê no voto do eminente ministro relator, Marco Aurélio, a obrigação para que fosse extraída uma nota a cada negócio praticado pela empresa inviabilizava a dinâmica própria à atividade econômica desenvolvida pela empresa. Já no RE 434.987, Vossa Excelência, senhor presidente, examinou a situação na qual a autoridade fiscal exigia que os débitos tributários fossem garantidos como condição para que lhe fosse permitida a impressão de documentos fiscais. Vossa Excelência deu provimento ao recurso extraordinário para determinar que o fisco autorizasse a impressão de documentos fiscais, independentemente da prestação de garantias, na linha do que ficara decidido no RE 115.452, embargos de divergência, relator ministro Carlos Veloso. O entendimento já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal também pode ser recuperado da orientação enunciada nas súmulas 70, 232 e 547, que cito em meu voto. A orientação firmada pela Corte tem se mantido constante, como se extrai da leitura de outros precedentes, tais como o RE 424/61, relator ministro Sepúlveda pertence, 414/714, relator ministro Joaquim Barbosa, e 409.958, relator ministro Gilmar Mendes. Em suma, a Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas, a violação do devido processo legal substantivo, ou seja, quando há falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários, e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário, tanto para controle da validade dos créditos, cuja inadimplência pretensamente justificaria a penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. É inequívoco, contudo,
que a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm, na inadimplência tributária sistemática e consciente, a sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não razoável. Examinando a validade do Decreto-Lei 1593, Técio Sampaio Ferraz Júnior e Humberto Ávila se posicionaram pela validade da norma que impõe a cassação do registro especial. Optando por abordar a questão a partir do exame do impacto que a pré-ordenada e desleal inadimplência tributária tem na livre concorrência, conclui esses autores que o Decreto-Lei 1593 está em harmonia com os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Humberto Ávila vincula a validade da restrição a, aspas, comprovação de substancial, reiterado e injustificado descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, isto é, que cause um impacto expressivo para a concorrência. Contudo, prossegue o autor, prossegue afirmando que, aspas, a cassação do registro pela gravidade dos efeitos que causa à liberdade deve ser feita com elevadíssima parcimônia e somente após ampla investigação e efetivo exercício do devido processo legal por parte do agente econômico. Fecha aspas. Em sentido contrário, se manifestaram Hugo de Brito Machado e Celso Antônio Bandeira de Mello. Hugo de Brito Machado diz textualmente o seguinte, aspas, admitir-se que a lei ordinária pode introduzir ressalvas à garantia do processo legal é aniquilar totalmente essa importante garantia do indivíduo contra o arbítrio estatal, especialmente quando se sabe que a singularidade do caso, alegada pela Fazenda para afastar as garantias constitucionais da consulente, pode ser criada pela própria Fazenda. No caso de que se cuida, prossegue o autor, a Fazenda instituiu um regime de determinação do IPI altamente favorável aos grandes produtores de cigarros e não quer deixar que a consulente se utilize das vias processuais adequadas para ter apreciado a sua inconformação com esse regime jurídico tributário. Mas a suposta singularidade pode ser criada facilmente pelo fisco. Basta que instaure ações fiscais infundadas contra a empresa que quer ver singularizada. Se a esta não for assegurado o devido processo legal e se permite a imposição de sanções políticas em razão daquela singularidade, a empresa não terá como demonstrar que a ação fiscal é improcedente. O acolhimento da tese fazendária, ainda que sob a reserva que o eminente ministro César Peluso preocupou-se em expressar, criará um precedente extremamente perigoso. Se o Supremo Tribunal Federal admitir que o artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 1593 não é inconstitucional, logo tal norma estará sendo aplicada a qualquer produtor de cigarro, ainda que não possa se falar em singularidade factual e normativa do caso. Fecha aspas. Prossegue. Aliás, diante de precedente que vier a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal, favoravelmente à sanção política de que se cuida, nada impedirá a criação de mecanismo igual para outros setores da economia. Fecha aspas. Já o professor Celso Antônio Bandeira de Mello examina a questão a partir de duas abordagens distintas, violação da legalidade e proibição à sanção política. Digo eu, penso que o desate do caso é mais sutil do que o reconhecimento, pura e simplesmente, do artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 1593,
como sanção política ou como salvaguarda da saúde pública e do equilíbrio concorrencial. A meu sentir, a questão de fundo consiste, na verdade, em saber se a interpretação específica adotada pelas autoridades fiscais, isso está me referindo no caso concreto do RE, constituiu sanção política, dada a ambiguidade do texto normativo. Discordo do raciocínio que afirma o papel da tributação da indústria do cigarro na proteção à saúde pública como suficiente para validar a obrigação imposta ao contribuinte para suspender a exigibilidade de todos os créditos tributários contra si lançados como condição de garantir o seu funcionamento. Considero que a função extrafiscal da tributação não pode afastar a efetividade da jurisdição, intimamente ligada ao direito fundamental ao devido processo legal de controle da validade das exações. Uma série de fatores pode tornar inviável a suspensão da exigibilidade de todo o acervo de créditos tributários impostos ao contribuinte. São exemplos de tais fatores a incapacidade para realizar depósitos do montante integral da dívida e a ausência de uniformização do entendimento jurisprudencial acerca de determinada tese, situação que redunda na possibilidade do indeferimento da suspensão cautelar judicial, artigo 151, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Por outro lado, também rejeito as razões contrárias, no sentido de que o artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei, seja inconstitucional em qualquer de suas interpretações possíveis. Como busquei demonstrar, a proibição da sanção política não confere imunidade absoluta e imponderada, pois não serve como uma espécie de salvo-conduto geral aos contribuintes que fazem da frívola impugnação de lançamentos tributários uma ferramenta de vantagem competitiva. Temos, de um lado, o direito fundamental à livre atividade econômica lícita e o direito fundamental de acesso à jurisdição. De outro, estão o direito à livre concorrência e o dever fundamental de pagar tributos. Penso que a norma passa pelo teste de adequação, porquanto é inequívoco que ela fomenta o pagamento pontual dos tributos. À primeira vista, a norma não passaria pelo teste de necessidade. De fato, há uma série de outros mecanismos menos sacrificantes ao direito à jurisdição, postos a serviço da salvaguarda do dever fundamental de pagar tributos, como, por exemplo, a penhora, a ação de execução fiscal, a responsabilidade pessoal dos sócios e administradores. Mas entendo que a norma deve ser concebida para regular situações extremas e de grave desequilíbrio concorrencial. Para ser conforme à Constituição, norma com efeitos tão drásticos não pode ser mero instrumento de combate ao inadimplemento. Para ser válida, deve se apresentar como um mecanismo de proteção contra a resistência obstinada e infundada ao pagamento de tributo, em quadro marcado também pela necessidade de rápida resposta estatal e em contexto em que os instrumentos ordinários não sejam suficientes. No jogo de sopesamento próprio do teste de proporcionalidade em sentido estrito, teremos o seguinte quadro. Dada a ambiguidade do texto legal e a consequente falta de calibração expressa, a norma extraída a partir da interpretação do artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei, será inconstitucional se atentar contra um dos 3 parâmetros constitucionais já apresentados, ou seja, primeiro, relevância do valor dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica restrição ao funcionamento da empresa. Segundo, manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle do ato de aplicação da penalidade. Terceiro, manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle da validade dos créditos tributários, cujo não pagamento implica cassação do registro especial. Dos 3 parâmetros expostos,
o terceiro apresenta o maior desafio ao órgão jurisdicional. Ele pressupõe o exame, não exauriente, claro, do quadro de impugnações fiscais com o qual o contribuinte se opõe de forma recalcitrante à tributação. A dificuldade consiste na impossibilidade de o juízo a que couber o exame do cancelamento do registro especial antecipar o resultado a que chegará o órgão jurisdicional encarregado do controle da validade do crédito tributário. Adicionalmente, a presunção de que o contribuinte se pauta pela boa-fé no trato de suas questões fiscais e age com lealdade perante o Poder Judiciário também pende em favor do sujeito passivo. À luz do direito fundamental de acesso ao judiciário, o reconhecimento da má-fé do contribuinte pressupõe que as razões que levam à irresignação sejam inequivocamente infundadas e temerárias. Não obstante, em situações extremas, o órgão jurisdicional que realiza o controle da penalidade não tem outra opção senão indagar se há um mínimo de plausibilidade nas razões do contribuinte, utilizadas para fundamentar o não pagamento do valor do tributo. Tais situações extremas se caracterizam se houver indícios de que a atitude do contribuinte é realmente pautada pela má-fé. A questão pode ser resumida com a apresentação de um quadro que registre analiticamente os créditos tributários constituídos e que enlaçam o sujeito passivo, indicando se estão ou não com a exigibilidade suspensa. Para aqueles que não estiverem com a exigibilidade suspensa, será necessário verificar se estão submetidos ou não ao controle administrativo ou judicial de validade e se as razões que fundamentam a insurgência são minimamente plausíveis, isto é, se não são frívolas e tenham como desiderato primordial encobrir a temerária empreitada do contribuinte sonegador ou do inadimplente contumaz. Com base em tais dados, deve o intérprete indagar, primeiro, se o montante de créditos exigíveis é vultoso, considerando o potencial econômico da atividade do sujeito passivo. Segundo, se o devido processo legal de controle da validade da penalidade foi respeitado. Terceiro, se o devido processo legal de controle da validade do crédito tributário foi respeitado. Em sentido semelhante, haverá observância da Constituição se a penalidade não for aplicada antes do exame das medidas e recursos apresentados pelo sujeito passivo, sempre que a irresignação possuir um mínimo de plausibilidade. A suspensão temporária das atividades ou a aplicação de regime especial de cumprimento de deveres instrumentais e fiscalização será válida sempre que ficar comprovado que a inadimplência contumaz é de monta e apta a afetar profundamente as condições de livre concorrência e iniciativa. Ante o exposto, julgo procedente em parte esta ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme ao texto impugnado, de modo que a cassação do registro especial seja considerada constitucional se, simultaneamente, estiverem presentes os seguintes condicionamentos. Primeiro, observar o vulto dos créditos tributários devidos. Segundo, respeitar o devido processo legal de controle da validade da imposição da restrição, ou seja, da penalidade. E, por último, respeitar o devido processo legal de controle da validade dos créditos tributários na forma como declinada na fundamentação ora exposta. É como voto. Ministra Carmen Lúcia. Eu gostaria de, inicialmente, de fazer algumas questões para o ministro relator, porque a proposta de interpretação conforme dependeria da análise de cada caso, eu acho, pelo que foi, se eu entendi bem. E não de... Porque quando nós interpretamos aqui, conforme a Constituição, nós estabelecemos parâmetros que seriam aplicados a todos os casos. Se depende de, em cada caso concreto,
verificar o vulto dos valores a serem cobrados. Se foi observado o devido processo legal ou não, Devido processo legal, quanto ao controle de validade e o controle de validade das... Sim, mas aí seria a aplicação em cada caso concreto e não... Não vejo eu só impedir quero... o contribuinte de recorrer ao controle administrativo e ao controle judicial. O que me preocupa, eu entendo a posição do eminente ministro Joaquim Barbosa, que busca conciliar exatamente valores em antagonismo. Agora, essa interpretação conforme, enfim, tal como salientado agora pela ministra Carmen Lúcia, exigiria uma análise casuística, portanto, a ser realizada em face de dada situação concreta. E esse parâmetro consistente na estrita observância do devido processo, quer dizer, é claro, ele emerge do próprio texto da Constituição, mas, de uma certa maneira, isso não poderia gerar uma situação de instabilidade, porque a própria administração tributária poderia criar o seu próprio conceito de devido processo. E o administrador fazendário, não é, ministro, poderia aplicar e de todo jeito ser submetido. Eu digo isso porque eu estaria disposta a registrar, meu voto era pela improcedência da ação, mas eu estaria disposta a até reajustar para tornar mais claro que a observância estrita do princípio constitucional do devido processo teria que ser acatado. Mas afirmar que seria uma interpretação conforme, diante de cada caso concreto, essa verificação, seria entregar, talvez, a meu ver, ao administrador fazendário se ele está aplicando a Constituição ou não. Não, ministra Carlos. Então, eu quero só esse esclarecimento. Veja bem, o meu voto estabelece um mecanismo de frenagem da brutalidade do decreto. O decreto determina a aplicação imediata, sem qualquer consideração. Vamos incidir de qualquer forma, né, no equívoco considerado a jurisprudência até aqui assentada. Ou seja, inadimplemento de tributo viabiliza não o executivo fiscal, não a cobrança. Não é qualquer inadimplemento de tributo. Meu voto deixa muito claro. Mas vamos medir? Mas nós estamos num campo, ministro. Aí é uma sanção política. Aí se transforma em sanção política para mim. É uma sanção política. Uma empresa que, digamos, uma empresa com 10 anos de existência, deixou de cumprir com as suas obrigações 1 ano, 2 anos, não há como considerar inadimplência, recalcitrância. Ministro, se nós estamos tratando aqui de situações excepcionalíssimas. Expropriando os bens da empresa, mas dizer-se que o inadimplemento em si viabiliza o fechamento, hoje isso ocorre quanto à indústria tabagista. Amanhã nós teremos outro diploma versando também essa possibilidade e a coerção política para o pagamento estabelece uma série de salvaguardas quanto a outras empresas. Daí os 3 verbetes da súmula da jurisprudência que são categóricos. No afastamento há um outro aspecto também política para chegar a essa satisfação do tributo. Hoje, na verdade, a administração tributária dispõe de meios eficazes que permitem a tutela dos interesses fazendários. Veja-se, por exemplo, a legislação da década de 90, em particular a Lei 8.397 de 92, que instituiu medidas cautelares fiscais, permitindo até mesmo a decretação da indisponibilidade dos bens até o limite da satisfação da obrigação. E hoje, quer dizer, já se discute a questão da própria execução administrativa do crédito tributário com medidas de constrição patrimonial praticadas à margem do Poder Judiciário, na esfera estritamente administrativa, em
num contexto em que a administração tributária age claramente pro domo sua, quer dizer, afastado aquele aspecto básico, aquele atributo específico da jurisdição, que é exatamente aquilo que os italianos chamam de terzietà, ou seja, a posição de terceiro que o magistrado judicial ostenta em face do litígio entre as partes envolvidas. Quer dizer, a questão é esta. Hoje, a jurisprudência que se criou no Supremo Tribunal Federal, o objetivo é precisamente evitar esses excessos do fisco, em ordem a permitir que o fisco, valendo-se do aparato normativo que já existe e que tem sido constantemente aperfeiçoado e posto à sua disposição, valendo-se dele, possa então tornar efetiva a sua pretensão. E são meios realmente violentos, como por exemplo a indisponibilidade de bens, mas em face de decisão judicial. Ministro, o problema é que o caso não envolve apenas o valor constitucional dos interesses do fisco. Envolve também os outros valores constitucionais, que é o problema da livre iniciativa e o problema da concorrência, da livre concorrência. Porque a particularidade do caso, por isso que não se trata de um caso tributário qualquer, trata de um caso excepcional, singular, em que o não pagamento desse imposto, que tem uma função extrafiscal extremamente forte, pode comprometer a livre concorrência. Esse é o aspecto. Não é apenas a preocupação de salvaguardar os interesses do fisco. Se fosse apenas isso, eu também concordaria imediatamente em julgação procedente. É isso assim. Agora, há por trás da norma a preocupação de salvaguardar a livre concorrência como um valor constitucional. Não há lei protegendo o inadimplente. No peso do preço de mercado do produto, esse imposto tem uma interferência decisiva, o não pagamento desse imposto torna a concorrência extremamente difícil. Sim. Porque a empresa vai reduzir drasticamente o valor do seu produto e as outras empresas que pagam corretamente o imposto não podem competir em igualdade de condições. Presidente. Sim. Perdão, ministro Celso, Vossa Excelência tem a precedência. Não, é que eu ia, depois da manifestação de Vossa Excelência, adiantar um pedido de vista. Sim. Pois eu queria complementar que a preocupação da Vossa Excelência, senhor presidente, que é extremamente procedente, poderá eventualmente ser atendida se e quando o Congresso Nacional implementar a regra, que aliás foi dita da tribuna ontem, inscrita no artigo 146-A da Constituição. O artigo 146-A da Constituição permite que o Estado institua mecanismos diferenciados de tributação para efeito de defesa e proteção da integridade do valor da concorrência, dos valores concorrenciais. E sob esse aspecto, há alguns que propõem até que se institua uma verdadeira certidão de observância dos deveres da concorrência em ordem a dar acesso às empresas que cumprem as suas obrigações tributárias, dar acesso a elas a um tratamento fiscal mais favorável. Mas, quer dizer, vista a regra do artigo 146-A sob essa perspectiva, isso permitiria o estabelecimento de mecanismos de indução que estimulariam as empresas ao correto cumprimento das suas obrigações tributárias, sem, no entanto, o comprometimento de direitos fundamentais, de garantias essenciais que a nossa ordem
ordem constitucional estabelece em relação a qualquer pessoa em face do Estado, exatamente para inibir e neutralizar eventuais abusos emanados da administração tributária. Então, o artigo 166A contém em si, talvez, o germe de uma solução normativa que vai depender, sim, da edição de uma lei complementar, tal como a ela se refere o artigo 146A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo, portanto, a defesa da concorrência. E daí, essa possibilidade de lege ferenda, mas agora com base constitucional, artigo 146A da Constituição, de tratamento especial, diferenciado, favorável, que beneficie as empresas que cumprem as suas obrigações tributárias e se mostram quanto ao exercício da atividade empresarial em harmonia com os grandes princípios que estruturam a ordem econômica do nosso país, um dos quais, precisamente, a defesa da livre concorrência. Mas há, portanto, hoje, à disposição do Estado mais um meio, só que desta vez constitucionalmente autorizado, para prevenir precisamente este comprometimento grave, eu reconheço, do valor básico da disputa empresarial, da competição empresarial, da livre concorrência, mas sem que se comprometa, de outro lado, a observância, sem que se deixe de observar a aplicação das garantias básicas que assistem a qualquer pessoa, a qualquer contribuinte em face do fisco. Só para terminar, porque Vossa Excelência porque eu acho que o que o ministro, o relator, que pretendeu foi exatamente isso, por isso até que eu disse que eu reajustaria. Mas, presidente, eu peço vista, então, em face dos debates ocorridos. Então, proclamo o resultado provisório. Após o voto do relator, julgando procedente em parte a ação para dar interpretação conforme, pediu vista a ministra Carmen Lúcia.